Que bênção, irmãos. Me alegro muito com esses testemunhos. Edifica muito a nossa vida. É assim, irmão. Deus faz as coisas aí, surpreende a gente, né? Quem está preparado para ser surpreendido por Deus? Amém? Irmão, você não está muito animado, não. Quem é que está preparado aí para receber uma bênção do Senhor? Né? Deus surpreende. Na verdade, a gente tem que apenas crer. Uma palavrinha, né, de quatro letras, né? Crer, né? Tem que combater essa palavra crer, confiar nesse crer, do que ficar com será. Também é 4 palavras, 4 letras, mas também ela fica na sua mente se você deixar. Então tem que trocar esse será pelo crer, para que você possa ver o milagre de Deus na sua vida. Amém? Glória a Deus, igreja. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? Irmãos, está liberado, glória a Deus e aleluia. Nessa igreja é pentecostal, tá? Nós somos tudo crente aqui, tudo no fogo, no mistério. Você pode glorificar, você pode adorar, você pode, né, na liberdade do Espírito Santo. Natal, irmãos, motivo de alegria, felicidade, né, estarmos aqui hoje na casa do Senhor. Nessa data simbólica, né, que é dia 25, a data, vamos dizer assim, do aniversário de Jesus, né, simbolicamente falando, do aniversário de Cristo. Estamos aqui, estamos comemorando o aniversário dele na casa do Senhor. Olha que maravilha! Será que tem bênção para a nossa vida, sim ou não? Sim! Claro que tem. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do profeta Malaquias, último profeta da Bíblia, irmão. É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Vem Malaquias ali. Malaquias, capítulo 3, e o versículo 1. Vou ser breve na palavra, mas eu quero ser pontual em algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração durante esses dias que eu fiquei meditando, fiquei em espírito. Peço que o Senhor venha falar ao teu coração, assim como falou comigo, assim como ministrou meu coração. Malaquias, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Malaquias, capítulo 3 diz assim: Vejam, envio o meu mensageiro, ou em algumas traduções, o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo, o mensageiro da aliança, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Amém. Peço seus olhos comigo e olha a Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Tua palavra já foi lida, e pela tua graça, pela tua inspiração, pela tua direção, vem, Senhor, meu Deus, falar com a tua igreja, falar com teus filhos. Senhor, que tens liberdade, Senhor, neste lugar, tens liberdade. Traz as revelações, Senhor, e o entendimento a cada mente, a cada coração, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis tomar seu assento em nome de Jesus. Por todos os livros do Antigo Testamento, considerando ao chamado ali, começando ali pelo chamado de Abraão na história de Israel, eu pude entender que Deus, Ele também, antes até mesmo de Abraão, mas falou com Noé, falava com os patriarcais, mas falando de Abraão, falou com Abraão e disse: olha, sai do meio da tua parentela, até uma terra que eu te mostrarei. Ele
faz a vontade de Deus, escuta a voz de Deus e é guiado pela voz de Deus. Da mesma forma, Isaac recebeu também as orientações da parte do Senhor, e foi guiado, e foi instruído. No decorrer de toda a história, logo após Isaac, então tinha Jacó, e Jacó também teve as suas experiências com Deus, até que de Jacó se formaram as 12 tribos de Israel. É interessante que Deus sempre estava falando com aquele que estava como líder da sua casa, ou de repente o líder da sua tribo. Deus estava se manifestando de várias formas e falando com o seu povo. Interessante que somente quando o povo de Israel fazia algo que desagradava a Deus, o Senhor então ficava um tempo sem se comunicar com eles. E quando eles se arrependiam, e quando eles se dobravam diante do Senhor, o Senhor levantava um profeta para falar com o povo novamente e dizer que eles tinham que se alinhar com o Deus de Israel, o Deus poderoso. E Deus foi no decorrer da história. Todo mundo vai lembrar que Deus falou através de Moisés. E Deus foi falando. Eu quero que você entenda que Deus, em todo momento, Deus se manifestava e Deus falava com o seu povo, com o povo de Israel. Eles tinham o costume de ser orientado e ouvir a voz de Deus. O que eu quero dizer quando você tem que ser orientado por Deus? O que eu quero dizer na palavra para você? Que toda orientação de Deus que vem do Senhor, ela vai te levar à direção certa do propósito. Verdade. Porque não adianta você ouvir a voz de Deus e não seguir o propósito. Não adianta de nada você estar se enganando a você mesmo. Deus tem um propósito com cada um de nós aqui. Mas você fala com o Senhor: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso ser sensível, eu preciso ter experiência contigo, mas você não está talvez entendendo qual o propósito teu aqui na terra ainda. E isso é muito sério, porque Deus quer orientar você, Deus quer falar, mas você precisa buscar isso. Esse interesse era do povo de Israel. Israel tinha o interesse de saber qual o propósito de Deus na nação, e os líderes buscavam a orientação de Deus, buscavam, até que chegou um momento na história que Deus falou através dos grandes profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, e Deus foi falando com vários profetas, para que o povo de Israel entendesse o que Deus estava querendo dizer, o que tinha por vir adiante, qual era a promessa vindoura, aquilo que chegaria e transformaria a história de Israel. Tinha algo por vir. E não era algo pequeno, porque tudo que Deus planeja para a nossa vida é grande. Levanta a tua mão, que eu tenho uma profecia da parte do Senhor da tua vida, uma palavra profética. Eu quero dizer que em 2025, que está vindo, as maiores surpresas, as maiores coisas que o Senhor tem para te entregar,
Se você ter fé, se você ter fé em Deus nessa noite, você vai ver se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Coisas grandes e firmes você verá na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. E esse povo de Israel, que buscava, que entendia e que saía às vezes do curso, Deus colocava eles no curso novamente, eles estavam sendo avisados de algo grande que viria e que mudaria a história da humanidade. De uma pessoa que ela viria, e seria através dessa pessoa reatar a aliança de Deus com o homem. Essa pessoa, ela viria, ela mudaria a história daquilo que uma vez lá no Jardim do Éden veio a ser destruído. Essa pessoa, ela viria e ela seria a solução para o problema da humanidade, para o pecado de todos. Mas o povo de Israel não entendia quem seria essa pessoa, eles não sabiam. Então se levantava várias pessoas, mas nunca era o Messias, o Emanuel, o prometido. Até que chegou o momento, no livro de Malaquias, que o profeta ele fala que eis que eu enviarei o meu anjo e vai preparar o caminho para mim. O próprio Deus falando, e falou através do profeta. E o povo de Israel, logo após essa profecia e algumas outras revelações, ficaram sem a presença da voz do Senhor durante 400 anos. Aí eu faço uma pergunta para você: tem promessa? O povo de Israel tinha uma promessa. Todos nós temos uma promessa em Deus. Eu fico imaginando que esse tempo entre Malaquias e Mateus durou 400 anos. É um período interbíblico. É o período ao qual Deus ele se cala e não fala mais com o povo de Israel através de ninguém, nem de profeta, nem de nenhuma forma que eles tinham. Não há uma voz ou alguém que possa estar falando, porque Deus está calado. Eu te faço uma pergunta: 400 anos é tempo ou não é? São 4 séculos. Imagina que no período de Malaquias, imagina que teve pessoas que morreram sem poder ver a promessa de Deus se cumprir através do escolhido, daquele que foi enviado. Teve gente que não viu, ficou só no ouvir. E isso não estou falando de só uma pessoa, várias pessoas que escutavam sobre o Emanuel, sobre aquele que viria, e eles não puderam contemplar o Cristo, o desejado, o Rei verdadeiro de Israel. E durante vários séculos foram se passando. Mas o que me chama a atenção
e o que eu acho interessante, e eu aprendo com isso, é que em nenhum momento, o povo de Israel parou de acreditar. Aleluia. Por mais que a promessa ela não estava acontecendo, por mais que Deus estava calado, mas o povo de Israel continuava firme naquilo ao qual o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele tinha falado para Israel, que viria sim aquele, o Emanuel, aquele viria através de uma virgem, e essa profecia estava lançada, porém o povo continuou crendo. Aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui, que tem vezes que na nossa vida, presta atenção, irmão, tem vezes que na nossa vida, Deus se cala por uma semana, se cala por um mês, ou vamos colocar que Ele se calasse por um ano. Muitas pessoas abandonam a fé, abandonam uma igreja, abandonam a palavra de Deus, abandonam, esquecem da promessa que o Senhor fez e acham que porque Deus se calou, Deus não vai cumprir. Pois eu digo para você que você está enganado, porque Deus nunca falha nas suas promessas. Glória a Deus. E se Ele falou, vai acontecer. É verdade. Leve o tempo que for para nós, porque o tempo dele é o tempo certo. Amém, Jesus. Eu creio. Porque o nosso tempo é diferente. Verdade. Então, a partir do momento que você acredita que Deus tem promessa na sua vida, que Deus tem algo para realizar através de você, e não veio a se cumprir ainda, não desanima não. Não fique frustrado. Não deixe Satanás encher a tua mente, o teu coração com coisas que na verdade não é Deus que está te falando, é o inimigo. E está te dando uma direção diferente da qual o Espírito Santo de Deus quer te direcionar. Veja bem, 400 anos não são 400 horas, não são 400 segundos, são 400 anos. É muito tempo. Só que para Deus era necessário passar esse tempo. Porque tem momentos em nossa vida que Deus se cala e faz a gente entender que nós não somos nada sem Ele. Tem momentos na nossa vida que o Senhor Ele fica em silêncio, só que Ele não te abandona. Ele está do teu lado, só que Ele está mudo, mas Ele está te vendo. Ele está vendo se você está murmurando, ou se você dobrou o teu joelho para orar. Ele está vendo como você está se comportando, e não só Deus está vendo, mas também o nosso adversário também está vendo. E é uma batalha espiritual muito grande, há uma luta muito grande, porque você só vence a luta através da fé. Aleluia. E o que é fé? É aquilo que a gente não vê, mas tem certeza que vai acontecer. Eu não estou vendo o meu milagre, mas eu sei que Deus fará o milagre. Eu não estou enxergando a porta aberta, mas eu sei que Deus tem essa porta e vai se abrir. Então o tempo que determina as coisas não é nós, mas é Deus. Mas através da nossa fé, nós podemos fazer com que esse tempo passe mais rápido. Aleluia. Veja que o pastor foi muito feliz no testemunho que ele trouxe, porque se você estiver esperando o tempo passar parado, vai demorar. Mas se você estiver esperando o tempo passar, trabalhando, fazendo, operando as coisas do Senhor, automaticamente você está aqui, se desprendendo desse tempo que você está esperando. Você está focado no trabalho, na obra. Então não pare de trabalhar para o Senhor, não pare de fazer as coisas para Deus, porque quando menos você esperar,
O tempo chega, a tua vitória chega e você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia. O povo de Israel esperaram 400 anos. 400 anos se passaram. E vem o prometido, o Emanuel, através de uma virgem. Jesus estava no ventre, mas também estava no ventre também de uma outra mulher, que era estéril, e que Deus abriu a margem, e que também ela era idosa, que era João Batista. E João Batista estava já mais avançado, mas Jesus estava alguns meses antes. E João Batista nasce, assim como também nasceu o Cristo. E João Batista cresce, desenvolve, vai fazer o que? Vai fazer o seu propósito acontecer em Deus. Ele começa então a batizar as pessoas no deserto, nas águas do Rio Jordão, e ele faz tudo aquilo que foi projetado para fazer. Ele vem cumprir aquilo ao qual o Senhor já antes mesmo, tinha falado através do profeta Malaquias. Veja, eu envio o meu mensageiro para que preparar um caminho diante de mim. O profeta Malaquias está falando exatamente de João Batista. João Batista estava preparando o caminho para o Senhor. E quando João Batista começou a falar: venham, arrependam-se, porque é chegado o reino até vós. E João Batista começou a falar. Quando esse povo escutou que tinha um profeta falando no meio do deserto, esse povo correu para lá. E quando chegaram lá, para ouvir a voz de Deus através deste homem que usava uma roupa que não era de marca, não era de luxo, que comia mel silvestre e gafanhoto, um homem que quem olhava para ele dizia: que homem mais estranho é esse? Mas através da boca deste homem Deus falava, e Deus estava comunicando através desse homem que o Messias, o prometido, o Emanuel, estava chegando. O povo de Israel estava sedento por ouvir a voz de Deus. E olha como é que Deus faz, Deus sempre surpreende, porque Deus usava quem? Deus usava sempre um profeta, um homem escolhido por Deus para falar com o seu povo. E aí, quando João Batista ele olha e ele diz assim: lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está vindo, e Jesus ele vem para ser batizado por João. E nesse momento Jesus ele cumpre as obrigações da qual ele não precisava ser batizado, pois ele não tinha pecado. Mas ele cumpre porque era a vontade do Pai, era a vontade de Deus ele servir de exemplo para as nossas vidas. E olha que interessante, já não era mais um profeta comum que estava falando, mas agora o povo de Israel tem a oportunidade, depois de 400 anos, de escutar a voz do próprio Deus encarnado falando com eles. Jesus estava ali, presente, no meio do povo de Israel, como o próprio Deus encarnado no meio deste povo. O que Deus quis dizer com tudo isso? E
quando você quer só ouvir, a ideia de Deus não é fazer você só escutar a voz dele, mas a vontade do Senhor é estar presente ao teu lado, fisicamente, ali nos momentos que você precisa, nos momentos da tua angústia, nos momentos das tuas aflições. Ele vai ter a palavra, ele vai estender, vai tocar nas tuas feridas, ele vai te sarar, vai te curar, ele vai mostrar para você qual é o lugar e para onde você deve ir pessoalmente. O povo estava doente, o povo estava doente. O próprio Jesus diz: eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Israel estava debilitada, Israel, porque tinha ficado muito tempo sem a presença da voz do Senhor, sem a direção de Deus, estava totalmente desnorteada. E aí Deus pega e fala: eu vou enviar o meu filho. Eu estou em silêncio porque é necessário esse tempo, mas o que eu estou planejando, o que está para acontecer, vai fazer com que todos esses 400 anos em silêncio, vai fazer com que o véu se rasgue de cima a baixo, e agora não precisa mais um sumo sacerdote entrar e entregar as orações de vocês. Agora o sumo sacerdote de todos é Jesus Cristo, que ele morre na cruz do Calvário, ele abre a passagem, e você agora tem liberdade para falar com Deus, para se comunicar, para então você estar mais profundo, mais perto de Deus, e tudo que você quer agora está apenas a um joelho dobrado ao chão. Aleluia, Jesus. Veja como Deus trabalha. Por isso que eu falo, irmão, às vezes, quando as coisas estão em silêncio, preste atenção, quando as coisas estão em silêncio, não é que Deus esqueceu de você, não é que Deus te afastou de você, mas quando tudo está em silêncio, significa que Deus está trabalhando, está planejando, está colocando alguns detalhes a mais na história linda que Ele vai executar na tua vida, na tua história. O plano de Deus é fazer com que você seja realmente abençoado na presença dEle, com Ele, para que todo mundo possa ver que Deus, Ele é na tua vida. Isso está além de prosperidade, está além de qualquer outras coisas que esse mundo pode oferecer. O que Deus quer é a participação diária. Participação diária na tua vida, nos teus afazeres. Ele quer estar todos os dias com você. Não só num momento de culto como esse maravilhoso, não só no momento no qual você vai estar na tua casa, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus ali naquele momento. Tudo isso é maravilhoso, mas Deus quer estar 24 horas com você. Ele quer estar no teu trabalho, na rua, onde você estiver. Ele quer estar com você, para que Ele possa contar com você, com a sua vida, para abençoar a vida de outras pessoas. Eu falo sério aqui, irmãos. Para ser crente dentro da igreja é fácil. Para ser cristão dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade evangélica é muito fácil. Agora, seja cristão, seja verdadeiro, seja um discípulo de Jesus, seja um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo, lá no seu trabalho, lá na tua escola, lá fora, na tua vizinhança, no meio da tua parentela. É aí que Deus trabalha conosco. É aí que Deus está trabalhando em nós. Ele vai nos moldando.
Então não fique preocupado quando Deus se calar por algum dia, por alguns dias, por alguns meses. Entenda que Israel passou por um momento muito difícil. E esse foi um momento muito terrível para Israel. Mas a partir do momento que esses 400 anos passaram, eles puderam ver o Messias pessoalmente. Eu quero dizer que no momento da tua aflição, o momento mais difícil da tua vida, quando tu pensar que não tem mais jeito, não tem mais solução, o próprio Deus vai aparecer para você e vai dizer: eu estou contigo, e eu vou abrir uma porta aonde não tem parede. Eu vou fazer o milagre acontecer, porque eu estou contigo, eu estou na tua causa, eu estou enxergando o teu lamento, eu sei a tua condição, sei até onde você pode ir. Aleluia. Não pense que Deus ele não enxerga as coisas. Não limite Deus. Não tente comparar Deus com o ser humano. Não coloque Deus dentro de uma caixinha de religiosidade, porque não, Deus só trabalha assim, porque Deus só faz assim, como se fosse uma receita de bolo. Irmãos, Deus tem a multiforme graça, a multiforme jeito de agir. Aleluia. Assim como no Antigo Testamento ele usou uma jumenta para falar com Balaão, assim como ele fez o machado flutuar, assim como ele abriu o mar vermelho para o povo passar, são multiformas de Deus trabalhar. E o mesmo Deus que fez todas essas maravilhas, ele continua realizando ainda hoje e continuará. Glória a Deus. Aleluia. Mas como ativar isso? Através da nossa fé. Se eu creio, eu alcanço. Se eu creio, eu vou conquistar. Eu estou escutando um audiobook que é de um pastor que ele tem a maior igreja da Coreia do Sul, Yongshu. E é maravilhoso, sabe? O livro é Quarta Dimensão. Quem puder escutar, tem um audiobook e tem um livro dele também. E ele conta a história de como tudo começou na vida dele. Eu vou resumir rapidamente aqui só o início. E tem coisas na minha e na tua vida que tem que ser gerado antes de acontecer aqui na terra. Eu creio. Como assim, pastor? Você precisa idealizar aquilo que você quer em Deus antes de acontecer no físico, no palpável. Você precisa ter, através da tua fé, eu falo de uma fé verdadeira, uma fé que não duvida, uma fé real, uma fé que ela move o mundo espiritual. Você precisa crer antes de ter. Isso destrava a nossa mente, que está acostumada a viver de milagres visíveis. Eu quero trazer uma palavra inspiradora para vocês, que vocês venham ter milagres invisíveis, para que vocês sejam surpreendidos no visível. Aleluia. Você precisa primeiro detalhar aquilo que você quer em Deus, com detalhes. O nosso Deus, ele não trabalha a grosso modo, ele trabalha nos detalhes da nossa vida. Então, se você está orando a Deus,
por conquistar algo aqui, peça ao Senhor os detalhes daquilo que você precisa e espere ser gerado isso no mundo espiritual. Através da oração você vai fazer com que esse tempo de geração ele vai passando por etapas e etapas da tua fé, até que então você alcance a vitória nas tuas mãos. Você precisa ser específico. Como assim, pastor? Eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Eu preciso, vou dar um exemplo aqui, irmãos. Eu preciso de uma bicicleta para fazer a tua obra. E você vai ficar muito tempo esperando essa bicicleta e não vai acontecer. Como assim, pastor? Não é para a gente pedir para Deus? Mas você não especificou como que você quer essa bicicleta. Tem tantas bicicletas e Deus não sabe. Se você não especificar, mas Deus sabe todas as coisas. Você precisa gerar essa bicicleta com os detalhes no mundo espiritual, através da tua palavra. Então eu quero uma bicicleta de marcha preta, assim, sabe? Você vai dar os detalhes. Você gera no mundo espiritual. E a tua mente ligada em Deus, presta atenção, igreja, a tua mente ligada em Deus, ela vai gerar a imagem daquilo que você está pedindo. Glória a Deus. Essa imagem vai ficar registrada no mundo espiritual e vai ter um tempo até se cumprir e chegar um milagre nas tuas mãos. Você vai conquistar tudo que eu estou falando aqui. Você vai conquistar pela tua própria fé em Deus, em Cristo Jesus. Jesus, quando ele veio, ele deixou bem claro: as pessoas que ele curava, elas vinham até ele com as suas enfermidades, e elas falavam, chegavam até ele olhava para as pessoas e falava: o que queres que eu te faça? Jesus não sabia que o cego Bartimeu era cego? Que as pessoas que estavam com problemas, que estavam com aquele certo problema, sabia, mas elas precisavam falar para gerar o milagre. Você precisa falar o que você quer, o que você precisa em Deus, para que se gere esse milagre, para que no mundo espiritual você venha alcançar aquilo que você está pedindo a Deus. Então, o Senhor Jesus pergunta para você nessa noite: o que você quer que Ele te faça? O que você está precisando? O que você está necessitando da parte do Senhor, da parte de Deus na tua vida? Você precisa declarar isso ao Senhor. Você precisa visualizar essa situação ou algo que você quer. Você precisa visualizar isso acontecendo primeiro no mundo espiritual em Deus, para que então você possa receber esse milagre. Amém, igreja? Amém. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu creio. Em nome de Jesus. Jesus, ele foi bem claro. Nos evangelhos ele coloca que quando você pede mal. Quando você está pedindo algo, você pede mal, você não está pedindo certo. Por que será que ele colocou isso? Tudo tem um porquê na Bíblia. Tudo tem uma explicação. Eu digo para você,
Deus tem muito mais do que você possa imaginar. Deus, Ele quer se revelar à sua igreja. Ele quer surpreender a minha e a tua vida. Que milagre que você está precisando? O que você está buscando em Deus? Já tem tanto tempo que você até se esqueceu? Pois o Senhor quer falar para você nessa noite. Talvez você tenha que especifica o que você precisa em Deus, o que você quer alcançar nele, o que você está precisando. Ele conhece o teu coração, Ele sabe dos teus pensamentos, Ele vê a tua luta, o teu dia a dia, Ele vê as batalhas que você enfrenta. Ele sabe como é difícil para você muitas vezes vir para o culto, como é difícil para você muitas vezes levantar de manhã cedo, desanimado, cabisbaixo. Mas o Espírito Santo quer te dizer, e desafia pessoas aqui nessa noite. Começa a especificar e começa a orar nessa direção, e não duvida do meu poder, diz o Senhor. Não duvida do que eu posso fazer, porque eu vou surpreender pessoas aqui neste lugar. Eu vou surpreender. O ano que está por vir é um ano que será chamado de surpreendente para muitas pessoas. Mas você precisa crer, você precisa querer viver esses milagres, diz o Senhor para ti. Se você tem algo para entregar para o Senhor e especificar para Ele, o lugar é aqui na frente do altar. É aqui a hora, é o momento para que você saia do teu lugar. Faça isso, se desprenda do seu lugar.